Lara Guiete, sou advogada responsável pelo departamento jurídico da instituição FASEC. Estão aqui presentes hoje a doutora Vívia Aparecida Marques da Silva, advogada com atuação há 13 anos, atualmente sócia do escritório de advogados Rocha Marques e Linhares, e a professora Letícia Botura Calvoso, coordenadora do curso de Psicologia da FASEC, ambas com total engajamento e atuação quanto ao tema que vamos abordar aqui hoje, que é a violência contra a mulher. Em agosto, o Poder Público, através da Secretaria da Mulher em muitos casos, promove a campanha Agosto Lilás, que é através da realização de diversas atividades de conscientização à sociedade, envolvendo e levando informação a todas as mulheres, trazendo esse conhecimento que vamos abordar aqui hoje também. Diante disso, estamos aqui fazendo uma roda de conversa, um bate-papo, né? Vamos iniciar com a primeira pergunta. Vocês poderiam relatar quais são as violências tipificadas na Lei Maria da Penha? É sempre muito bom e valoroso falar sobre esse tema, né? Embora a gente tenha aí o Agosto Lilás, também é muito abordado no mês de março, né? Quando a gente tem toda uma movimentação sobre o Dia da Mulher. Mas a gente tem que ter essa consciência de trazer esse assunto à tona todos os dias. Todos os dias ele tem que estar presente. Nas instituições de ensino, nas empresas, em todos os lugares. Levando informação de quais são as modalidades de violência, que é justamente isso que você nos questionou agora, né? Quais são elas? Então, o que a lei tipifica como violência ao gênero, né? Ao gênero feminino, à mulher, essa violência doméstica. Então, elas podem sofrer violência tanto física quanto violência sexual, no âmbito moral, patrimonial, psicológica. Então, são várias modalidades de violência e, às vezes, por falta de informação, as mulheres não conseguem identificar que estão sendo vítimas de violência. E é justamente esse o nosso papel dentro da sociedade, porque a violência doméstica, ela não é um fato, ela não é um problema da pessoa que está sofrendo violência. Ela é um problema social, ela é um problema familiar, ela é um problema das políticas públicas, ela é um problema institucional. Então, todos nós somos responsáveis em estender a mão, em ajudar, em conscientizar uma mulher que possa estar sendo vítima de violência doméstica no âmbito familiar. Poder ser essa rede de apoio às mulheres, né? Que muitas vezes elas não encontram isso dentro da casa delas, né? E assim, levando isso ao conhecimento, fazendo a publicação disso, elas podem se sentir à vontade também, além de procurar dentro de casa, mas também as instituições, os órgãos competentes, né? Justamente, desde a instituição da Lei Maria da Penha, né, todo um histórico trazido pelo sofrimento de uma mulher que se encorajou e foi em busca, mais de 19 anos, em busca de recursos, processos judiciais e todas as formas, né? Hoje nós já temos uma justiça mais célere com processo digital, e hoje nós temos uma lei que ampara as mulheres e traz, né? A lei brasileira, ela é considerada uma das leis mais completas no âmbito de medidas protetivas contra a mulher. Mas imagina há quantos anos atrás todo esse sofrimento vivido, todo esse preconceito. Hoje ainda a gente vive uma sociedade muito machista, com preconceitos, né, contra as mulheres, contra várias questões de gênero, mas e isso faz das mulheres ainda viverem uma situação de vulnerabilidade muito grande frente a esse comportamento social. E esse despertar e trazer a ela esse insight de identificar que aquela situação que ela vivencia pode estar sendo uma situação de violência doméstica. Hoje a gente tem mulheres que são consideradas socialmente, profissionalmente muito empoderadas e que dentro do ambiente familiar são vítimas de violência doméstica. São vítimas de uma violência patrimonial, são vítimas de violência
moral, são vítimas, às vezes, de violência física e sexual também. Então, assim, a violência doméstica, ela pode ser uma violência, um ato isolado, ou ela pode ser também a soma de todos esses. E, às vezes, ela não consegue identificar, até pelo perfil dela mesma, que ela está passando por esse tipo de violência. Até se for uma violência psicológica, moral, ela vai ter essa dificuldade, né, de identificar que as outras também estão ocorrendo, né, que as outros tipos de violência estão acontecendo ao redor dela, principalmente a patrimonial, né, limitar o convívio, limitar o acesso ao trabalho, você não vai trabalhar, eu que vou bancar, você vai ficar restrita a isso, né? Então, a moral e a psicológica, elas podem impedir que a mulher veja, né, as outras formas de violência acontecendo. Letícia pode nos ajudar mais com isso. Já estamos conversando aqui um pouquinho. Um olá aí para todos que estão nos assistindo também. Concordo muito com tudo que já foi dito aqui, né, no sentido de que sempre é importante a gente aproveitar todas as oportunidades possíveis que a gente tiver para poder falar sobre esse assunto, porque isso significa a gente evidenciar que existe um problema, né? E quando existe um problema, a gente pode pensar em formas de cuidado, em formas de proteção e em formas de alternativas de ação, né? Então, acho que é muito importante a gente poder sempre debater sobre essa temática. Bom, com relação ao que vocês estavam comentando agora, né, no finalzinho da fala de vocês, vocês comentaram sobre a dificuldade de, muitas vezes, essas mulheres reconhecerem que estão passando por situações de violências, né? E essa questão da violência moral e da violência psicológica, como muitas vezes ela passa despercebida, né? Geralmente a gente tende a identificar a violência física como uma violência, né? Mas muitas vezes a violência física ela é o ponto extremo, né, de algo que já vem se construindo há muito tempo, né? E a violência moral, a violência psicológica, em geral, né, são as violências por onde se inicia esse percurso, né? Essa construção aí de uma relação violenta, né, de uma relação abusiva, né? Então, a violência moral ela pode vir numa desqualificação, né, dessa pessoa de diversas formas. E a violência psicológica, ela também está atrelada a isso, mas ela tem aquele poder, digamos assim, ou um efeito, né, de atingir diretamente o seu valor pessoal, né, a forma como você se reconhece enquanto sujeito, a sua autoestima enquanto mulher, né, e isso vai, digamos assim, despotencializando essa mulher no sentido de, inclusive, se reconhecer enquanto merecedora de uma relação saudável, né? Enquanto merecedora de outras possibilidades ali de ter relacionamentos fora de um relacionamento abusivo, né? De um relacionamento que hoje a gente escuta muito a palavra tóxico. Né? Um relacionamento tóxico, aquilo que te faz mal, né? E acho que um outro ponto importante também para a gente falar em relação a isso é que, em geral, as pessoas pensam no autor, né, nesses autores de violências, como existe meio que um mito, né, uma fantasia de que vai ser ali uma pessoa que vai te abordar na rua e vai te violentar, vai te abusar sexualmente, né? Mas que, na verdade, quando a gente olha os estudos, quando a gente olha as estatísticas, né? Quando a gente entra em contato com as experiências vividas por essas mulheres reais, né? A gente vê que, na verdade, esses autores de violência, em geral, estão em casa, né? Ou estão próximos, muito próximos de casa, né? Então, são corriqueiramente os parceiros ou ex-companheiros, né?
e pessoas, amigos próximos, pessoas que frequentam a casa, né, pessoas que são amigos da família. Então, em geral, a gente vê que não é esse mito do monstro, né, de uma pessoa desconhecida que vai te abordar e vai te pegar ali na rua desprevenida, né? Mas não, é uma pessoa com quem essas mulheres têm uma relação de convívio diário, né? De convívio muito próximo, e isso é algo que também atinge essa autoestima, né? Atinge como essa mulher se vê, a imagem que ela vai produzir sobre si mesma, porque são pessoas com quem ela está ali nesse convívio diário, né? São pessoas que, em tese, deveriam cuidar, né? Deveriam ter uma relação ali positiva, né? Uma relação de respeito mútuo, e que isso não vem, né? Então, acho que é um ponto importante também da gente comentar. O fato de ter um trabalho independente, ensino superior, ele é um fator determinante para compreender com mais clareza que precisa denunciar a violência sofrida? Bom, eu acho que a respeito disso, tem muitas coisas, né, que a gente pode falar, mas acho que talvez não necessariamente a gente pensar que o fato de estar talvez numa condição de estudos, né, ou numa condição financeira melhor, significa que ela terá condições melhores de identificar essa violência. Em geral, a gente percebe que sim, contribui, né, contribui para que essas mulheres identifiquem que elas estão em situações de violência, mas isso não significa que elas estão isentas, né, de passar por isso. Acho que esse talvez seja o ponto central, assim, né? A gente está falando, como a Vivian comentou, nós estamos falando de algo que se produz estruturalmente, né? Então a gente está falando de um machismo estrutural que atravessa todas as nossas relações, atravessa não só as nossas relações particulares dentro de casa, mas atravessa as nossas relações institucionais, atravessa as nossas relações legais, né? Vamos pensar legalmente, né? A lei é de 2006. Há quanto tempo as mulheres vêm sofrendo violências, né? E há quanto tempo elas vêm batalhando para que esse cenário se modifique, até que em 2006 a gente consegue construir uma lei que vai trabalhar em cima disso, né? Então, é muita luta, é uma história muito longa para a gente chegar no ponto que a gente está hoje, né? Então, vamos pensar, né, em exemplos. Quantos exemplos a gente tem aí de mulheres ricas, né, mulheres que têm uma situação financeira muito boa, mulheres famosas, né, atrizes, pessoas públicas, que em algum momento surge, né, vem à tona ali uma denúncia ou alguma história de que sofreram alguma violência no trabalho, sofreram assédio sexual, sofreram assédio moral, né, dentro dessas instituições. Então, o fato, né, de ter esse estudo ou de ter uma condição financeira melhor não isenta as mulheres de sofrerem algum tipo de violência, né? Isso nos atravessa a todas, né? Para a gente sofrer uma violência contra as mulheres, né? Dentro dessas tipificações, basta ser mulher, né? Mas, claro, acho que é importante a gente não deixar de falar que todas as mulheres estão sujeitas, né? Sendo mulheres, estamos sujeitas a vivenciar esses tipos de violências, né? Mas que essas violências, elas são sim vividas de maneiras diferentes, né? Então vamos pensar uma mulher que tem uma condição financeira melhor, que tem esse estudo melhor, muitas vezes ela vai talvez conseguir identificar com mais rapidez que ela, né, esteja sofrendo esses tipos de violências. Talvez ela consiga cuidar de si com mais facilidade, né, porque ela vai ter recursos para isso, ela vai ter os meios necessários, muitas vezes, para sair, né, dessas situações de violências de uma maneira um
pouco mais rápida, né, ou talvez mais efetiva. Enquanto que outras mulheres muitas vezes não contam com esses recursos, não contam com uma rede de apoio, não tem como procurar profissionais para se orientar, né, ou para fazer um cuidado, vamos pensar aí no direito e na psicologia. Então, talvez elas tenham muito mais dificuldades para sair, né, dessa situação de violência ou para transformar essa situação de violência para que ela não seja mais violenta. Então, acho que são esses pontos assim que eu pensei de início. Realmente são essas situações, Letícia, só complementando um pouquinho. Não existe assim distinção de raça, etnia, credo, sabe, que vai fazer com que a mulher não sofra uma violência, né, de alguma forma. Isso que a Letícia pontuou, às vezes as pessoas que têm um pouco mais de condições financeiras, que não vão em busca de respaldo do poder público, elas conseguem sair desse núcleo de violência com um pouco mais de, talvez, não é facilidade, porque não é nada fácil identificar, conseguir falar e buscar ajuda para isso, mas ela tem recursos. E ela acaba também, às vezes, não virando aquilo que a gente chama de estatística, porque ela não passa por uma triagem do poder público para isso. Ela não se expõe, né? Por mais que seja um processo sigiloso, mas esse se expor dentro do ente público, né? E então, assim, algumas têm coragem de falar, mesmo após, para ganhar força, e outras não. Então, tem mulheres que passam por 20 anos, 30 anos sendo vítimas de violência, tá? Podendo estar sofrendo uma violência sexual, fazer aquilo que ela não permite, que ela não consente, e às vezes por vários fatores ela acha que ela tem que se submeter àquilo mesmo, e isso é muito traumático para uma mulher, principalmente para ela se expor ou conseguir. Então, o agressor, o que ele faz? Ele tem ferramentas que ele consegue fazer com que ela se sinta culpada por estar sendo agredida. Né? Tem um ciclo de agressão. Primeiro chega no ponto tenso, depois a agressão propriamente dita, e depois ele ainda vem com todo um formato, às vezes, de carinho para tentar corrigir aquilo. Mas isso já aconteceu. Então, a hora que ele vem com esse ciclo de carinho, ela acredita que aquilo não vai se repetir. Então, por isso que às vezes a gente ouve muitas pessoas falando, tá, mas ela foi agredida, e depois ela foi agredida de novo, e ela não buscou ajuda. Como assim? Né? São até... ela gosta de apanhar, ou isso ou aquilo, e não tem nada a ver com isso. Então, infelizmente, isso é ainda um pensamento social que a gente... Ao se deparar com denúncias na mídia, né, sejam de famosos ou algo assim, ou pessoas não famosas, nós temos advogados que foram vítimas de feminicídio. Então, não foi simplesmente aquele ato de violência que pode ter acontecido, um ato isolado. E assim, ela pediu ajuda, não pediu ajuda? Ela tem conhecimento da lei em si. Então, não é só ter o conhecimento. Às vezes aquilo que me causa um dano psicológico me afeta de um jeito, para a Letícia vai afetar de outro, eu vou me fechar, ela já vai querer resolver a situação, buscar ajuda e conseguir expor isso. Então, para cada pessoa, o dano, esse dano moral, esse dano psicológico, vai afetar de uma forma. Então, por isso que assim, a gente tem que realmente encorajar essas mulheres a quebrar esse silêncio. Quebrar o silêncio, buscar ajuda. Então, às vezes ele fecha o ciclo, ela não consegue falar com uma amiga, ela não consegue ter liberdade no celular, ele vai controlar todas as conversas, ele vai controlar todas as saídas, ele vai controlar todos os contatos, vai tirar do núcleo familiar, convívio, núcleo dos amigos, ele vai estar sempre vigiando. Então, assim, e às vezes a gente não vai perceber. Às vezes você vai estar trabalhando com a pessoa no dia a dia e você não vai perceber que ela está sendo vítima de uma violência. E ela não vai conseguir se abrir.
Então, assim, sempre né, reforçando a necessidade da gente falar muito sobre o assunto e sobre o tema, porque em algum momento ela vai ter uma válvula de escape, ela vai ter um segundo que seja para pedir ajuda. Seja através de uma mensagem, seja através de um e-mail, seja através de um sinal, mas ela vai conseguir. Ninguém quer ficar vivendo sufocada em um núcleo de agressão. Ninguém merece viver nesse contexto. Se permitir realmente sair disso, ter relações saudáveis, e é possível ter esse tipo de relação saudável, e é muito gratificante quando você acompanha casos assim, né, de pessoas, às vezes, que vivem esse tipo de violência e saem desse núcleo de violência, reconstituem sua vida amorosa, sua vida familiar, com uma pessoa que realmente valoriza ela. Então, é justamente nesse sentido, esse despertar, né? Saber onde procurar. Hoje nós temos, pelo menos Cianorte nos traz essa rede de apoio feminino, né? Nós temos condições, tem lugares que não existem isso. Uma delegacia da mulher, uma delegacia especializada. Temos a Secretaria da Mulher, a Secretaria Municipal, que hoje ela está lá pronta para ouvir, para dar suporte, sabe? Então, existe uma estrutura. As políticas públicas dentro do município funcionam a favor da mulher e a favor dessa proteção, né? Então, assim, buscar esses recursos que o poder público vem, não que seja, ele não tá dando nada, né? É um suporte, é um direito constitucional à dignidade humana e todos os nossos direitos constitucionais garantidos. Então, em busca deles, eles estão ali para serem. A gente não gostaria de usar, mas se necessário, eles estão ali para dar todo esse suporte. Isso é para trazer isonomia à relação, né? É para trazer assim, colocar a mulher no mesmo nível, né? Porque, igual a Letícia comentou, tem o machismo estruturado, né? Então, não é criando desigualdade, a lei não favorece a mulher, a lei vem trazer isonomia à mulher, vem trazer proteção a ela, né? Ela está amparada pelo poder público, ela está amparada pelo judiciário, e ele, levando a informação, através assim, das campanhas, igual do Agosto Lilás que nós estamos passando agora, talvez desperte ela, né? De que eu posso contar, né, com auxílio. Às vezes muitas têm medo de procurar e causar um dano maior a ela, né? Uma ameaça maior a ela. Você não vai me denunciar porque senão eu vou te perseguir, né? Você não pode contar para ninguém o que acontece aqui, senão eu posso te matar. É ameaça de morte mesmo que elas sofrem, né? E às vezes elas acabam ficando sufocadas nisso. E trazer essa proteção é também perceber nós, né, como mulheres também, criar essa rede de apoio às outras mulheres, né? Buscar, compreender, perceber, pode ser mascarado, né? Mas assim, tentar perceber o outro com mais igualdade, né? Com mais humanidade, né? Nós tivemos um caso recente que me chocou um pouco assim, o comportamento das mulheres. Foi o caso daquele rapaz lá, aquele morador de rua, que acabou, né, violentando a mulher. E você receber de mulheres conhecedoras do contexto legal mensagens chocantes, mensagens com pensamento machista sobre aquela pessoa. Sim. Porque independentemente do que estivesse acontecendo ali, essa exposição. E essa exposição feita por mulheres, né? Então, assim, isso me causou, assim, me deixou muito perplexa. E um dia até acabei me manifestando sobre isso. Porque, meu Deus, como assim? Mulheres falando disso, né? Criando memes, criando brincadeiras assim, bem ridículas com relação ao tema. Então, como que nós estamos tão evoluídas já em todo um processo, né, de conhecimento contra essa violência e as próprias mulheres se manifestando com essas frases padrão, mas é determinada roupa, é determinado comportamento, é determinado isso, é determinado aquilo. Sim. Né? E assim, até
é importante também ressaltar que a legislação, ela fala que a vítima é do gênero feminino, é mulher, né? Só que o agressor, ele não é necessariamente o homem. A mulher pode ser a agressora. Então, dentro da casa da pessoa, às vezes pode ter a mãe, às vezes pode ser uma tia, pode ser uma irmã. Isso acontece. Pode ser um casal homoafetivo, né? Que tem uma relação e uma mulher faz a violência contra a outra. E isso pode ser denunciado. Então, o agressor, ele não é só o homem, ele pode ser a mulher também. Sim, é por isso que fala violência doméstica ou familiar, né? Isso. Só pegando o gancho, né, para tentar trazer uma contribuição, ela estava falando sobre como que muitas vezes as mulheres elas acabam reproduzindo essas falas, né, esse machismo. Esse é um fator, né, que é mais uma prova, digamos assim, é um reflexo desse machismo estrutural, né? Então a gente pensa, poxa, mas como assim mulheres estão falando isso? A gente se choca porque a gente não quer isso, né? Quando a gente consegue fazer uma leitura crítica sobre essa realidade, né? A gente vai vendo sobre uma outra perspectiva e a gente espera que todas as mulheres consigam chegar a essa compreensão. Mas acho que é importante também, né, a gente ressaltar que isso é um processo, né? Nós que estamos aqui, nós três, com certeza não crescemos sabendo disso que a gente sabe agora, né? E pensando da forma como a gente pensa agora. Então, é todo um processo de desconstrução desse machismo estrutural que foi incutido na nossa formação como pessoas, né? Como seres humanos. Então, o machismo estrutural ele tem muitas vertentes, inclusive dentro desses processos de subjetivação, né? Que a gente fala, esses processos da gente construir a nossa individualidade, a nossa subjetividade. Então, desde muito crianças, a gente já é inserido, né? Desde antes de nascer, na verdade, nós já nascemos inseridos em uma sociedade. Essa sociedade, ela tem estruturas, e uma dessa estrutura é esse machismo, né? Esse patriarcado, essa visão. Então, vamos pensar ali aquela coisa a menininha brinca com a boneca, né? A menininha brinca com as panelinhas, a menininha brinca com a Barbie, porque ela tem que ser bela, ela tem que cuidar do lar e ela tem que cuidar dos filhos. Essa é a mensagem que a gente está passando, né? São os valores que a gente está passando desde criança, desde muito cedo. Enquanto que para os meninos é diferente, né? A brincadeira dos meninos é, em geral, ou uma brincadeira estimulante intelectualmente, né? Um desafio, ou é uma brincadeira que envolve uma ação, né? Uma agressividade, é a lutinha, é a arminha, é o soldadinho, né? Então são esses os brinquedos que a gente passa para os meninos e são esses os valores que a gente passa para os meninos, né? Para aqueles que vão se tornar os homens ali mais adiante. Então a gente está ensinando os nossos homens do futuro a serem agressivos, né? A gente está ensinando que violência está tudo bem quando não está, né? Então é um processo a gente desconstruir isso, não só com os homens, mas também com as mulheres, né? Então, acho que vou retomar a sua fala inicial, né? Quando você falou assim, lutar contra isso, né? Ou transformar isso, é uma responsabilidade de todos, né? Não é uma responsabilidade só das mulheres. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, né? De que qualquer tipo de violência que atinja minorias sociais, né, é de responsabilidade dessas minorias sociais promover uma transformação. E não, né, a transformação só vai acontecer quando todo mundo se envolver neste projeto de ter uma outra sociedade, né, de ter uma sociedade mais respeitosa, mais igualitária e assim por diante. E acho que, pegando também o que a Ana estava comentando, né, sobre a lei, acho que um dos vários, né, ganhos que a gente tem com a Lei Maria da Penha
é justamente o fato de, a partir da lei, a gente ter o reconhecimento de que a violência doméstica ou familiar, né, como a gente está trazendo agora, constitui uma violação de direitos humanos, né? Então, a gente sai da perspectiva da naturalização dessa violência, de é assim mesmo, e está tudo bem, e a gente tem que aguentar, porque as relações são assim, etc., etc., para uma problematização dessa situação e dizer, olha, não, estamos ferindo um direito, né? E, portanto, termos uma lei que fale sobre isso e que busque medidas protetivas, né, medidas de cuidado, significa a gente buscar, né, porque ainda não atingimos isso, mas buscar construir uma relação de isonomia, como você estava falando, né? Não é privilegiar as mulheres, é muito pelo contrário, né? É a gente poder atuar em cima de algo que está violando um direito, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão de que nós mulheres não queremos só sobreviver, né? A gente não quer só sobreviver na sociedade, a gente quer viver. E a vida, ela inclui muitas outras coisas, ela é muito mais ampla do que simplesmente a sobrevivência, né? A gente não está lutando simplesmente para que as mulheres não sejam mais assassinadas, mortas, né? A gente está lutando para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha dignidade, né? Então, a gente não quer sobreviver, a gente quer viver. É todo um âmbito de respeito, né? Sim. Ser respeitada no âmbito familiar, socialmente. A mulher realmente, além de todo esse contexto, comprar essa briga pelas mulheres, né? Ser um apoio realmente, que ela sabe que ela pode contar com essa rede e levar isso à frente e buscar melhorias para a vida dela, né? Para poder realmente isso daí, viver, não apenas sobreviver e existir no mundo, né? Se ela conseguir, eu acho que assim, tudo realmente, hoje a gente parte muito dessa questão do respeitar a vontade de cada uma, né? Sim. Se ela está nesse âmbito familiar, que ela quer ser a cuidadora dos filhos e tudo mais, e ela é respeitada dessa forma, maravilhoso. É uma escolha. Se ela é a mulher que trabalha e ela chega em casa e ela tem o seu companheiro, que também é parceiro dela, e eles conseguem partilhar uma vida com respeito, crescendo juntos, isso também é uma escolha, né? São escolhas maravilhosas, mas isso não pode ser um peso, né? Para nenhum deles. E tudo realmente sendo feito com muito respeito e muita dignidade. Então, é isso. Acho importante a gente falar também, né, trazer quais foram as proporções, né, que a Lei Maria da Penha trouxe em benefício à mulher quanto à violência e à segurança. Que, sim, uma das maiores coisas que a Lei Maria da Penha oferece para a mulher é essa proteção. A proteção legal. A proteção dela buscar ajuda na delegacia da mulher, entrar em contato com a polícia, acionar isso, toda essa estrutura governamental, essa estrutura legal que ela tem de amparo, de realmente ver a coisa acontecer. Então, hoje a gente consegue visualizar, não, ela está com uma medida protetiva, se o agressor se aproximar, ela pode acionar, ele pode ser preso, tem fixações de multa diária para caso de violação, às vezes contato, então ela se sente protegida. Tá? Ela sai daquele núcleo de agressão e tem realmente proteção. Então, isso é assim, algo que foi conquistado através dessa luta, através de eu digo assim, o Brasil foi muito omisso com relação a essa situação da agressão, a violência contra a mulher. Ele foi tão omisso que só conseguiu através da ONU, através do livro escrito por Maria da Penha. Então, assim, uma obrigação imposta pela ONU que a lei surgiu, né? Que a lei surgiu. Então, depois passamos por algumas inclusões, alterações e melhorias na lei com relação às medidas protetivas e tudo. Mas olha onde chegamos,
para que a mulher tivesse seus direitos respeitados. E uma mulher que não se calou, né? Ela quebrou o silêncio dela e ela foi em busca e ela foi sendo vendo que o judiciário não ia dar esse amparo para ela, até que ela transformou tudo isso em um livro, toda a história dela, para ela ser vista. E através disso, quantas mulheres puderam, né, quebrar essa corrente de violência e hoje tem esse amparo, todas essas medidas de proteção. E realmente, assim, até onde eu conheço e a gente busca, realmente a coisa funciona e acontece a favor, né, de tudo isso. Acho que trazendo um pouquinho para o campo da saúde, né, ou da saúde mental, que é onde a gente está aí na psicologia, acho que a Lei Maria da Penha ela tem ganhos, né, enormes, como a gente já estava comentando, né, de constar aí como uma violação de direitos humanos. E isso, por mais que a gente saiba que ainda muitas mulheres em situações de violências, elas acabam silenciando, né, elas têm medo, né, de buscar esse suporte ou de fazer uma denúncia, porque a ameaça existe, a ameaça é real e quem não ficaria com medo, né? Mas, então, a importância da gente estar falando sobre isso, mas o fato de existir uma lei, né, e de existir uma lei que prevê medidas protetivas, que prevê, claro, punições também, formas de como isso vai ser tratado juridicamente, legalmente, para que esse autor, né, da agressão ele seja afastado, enfim, para que ela seja, não só ela, mas também os filhos protegidos, eu acho que traz um tanto de segurança, né, para as mulheres poderem tomar ali uma decisão, fazer essa escolha de fazer uma denúncia formal, né? E, por outro lado, como eu falei, trazendo para o âmbito da saúde mental, nós, na psicologia, temos uma diretriz, né, de que dentro do sistema de saúde, caso a gente esteja atendendo em qualquer espaço de atendimento, pode ser na clínica particular, pode ser num órgão de saúde, pode ser, né, num órgão público, numa UBS, num CRAS, enfim, né, nós devemos fazer, caso essa mulher esteja relatando situações de violências, nós devemos fazer uma notificação compulsória, né? Que não é uma notificação compulsória para o sistema de justiça, né? Para nós da psicologia, pelo menos não ainda. Isso vem sendo debatido, mas ainda a gente permanece, né, na defesa de que o denunciar ou não é uma escolha dessa mulher, justamente porque a gente sabe de todas os riscos que também estão envolvidos nessa escolha, né? Mas que exista essa notificação compulsória para o sistema de saúde. Então, né, se a gente está atendendo ali uma mulher que está em situação de violência, a gente notifica o sistema de saúde para que em qualquer outro equipamento da rede que ela percorrer, haja esse histórico, né, de que ela é uma mulher que está sofrendo violências, né, ou que talvez exista essa suspeita de que ela está sofrendo violência, para que o cuidado em saúde seja diferenciado para essa mulher, né? Porque tendo esse histórico, a gente consegue já, de repente, se ela der uma entrada no hospital, o que aconteceu, por que ela está dando essa entrada no hospital, né? Ela tem marcas, ela não tem marcas, ela sofreu uma agressão, onde ela sofreu essa agressão, quem foi esse autor da agressão, né? Então, e assim vai. Então, isso permite um cuidado também mais integralizado e mais completo para essa mulher, também em termos de saúde, não só em termos legais, né, jurídicos. Até em termos legais, não é só ela que precisa, né, e pode denunciar, né? Para nós, como cidadão, um vizinho pode fazer essa denúncia, um familiar pode fazer essa denúncia. É claro que sempre acaba se respeitando o momento, né,
da vítima estar pronto para isso, até porque ela não se recolha e, de repente, não queira prosseguir, né? Com os avanços da lei, até a Lei Maria da Penha, ela sempre estava em situações condicionadas à representação da vítima, para várias situações, hoje não mais. Então, assim, muito se avança por isso, porque às vezes, lá atrás, o que a gente via muito? A vítima chamava a polícia, fazia o boletim de ocorrência, chegava no momento de aplicação de qualquer medida, ele ia, voltava, se desculpava e ela ia lá e retirava. E depois de um certo tempo, ele voltava a agredir. Então, assim, houve necessidade de uma intervenção um pouco mais rígida do Estado com relação a isso, né, para coibir realmente não ser tipo uma liberalidade dela, né, somente dela prosseguir. Então tivemos avanços também para casos assim mais severos aí com relação a isso. Isso. Não sou eu que decido, né? Já tomei a medida, né? A briga do marido e mulher, né? Hoje a gente vê muito, todo mundo pode, né, meter a colher, desde que ela esteja exposta a um risco, né? Às vezes ela não tem condições de decidir e escolher o que ela vai fazer para sair desse núcleo. Então isso é algo que a gente também tem esse papel, né? Principalmente nós que somos conhecedoras, né, da lei e de tudo que pode acontecer. Então a gente tem que dar esse suporte. E a lei até assegura, né, que deve ser aberto um inquérito policial, deve ser comunicado ao Ministério Público, né? E ela só pode retirar perante o juiz. Então, para levar maior seriedade, né, para eles conseguirem evoluir também, porque a mulher ela perde mesmo a capacidade dela, né, e diante da violência que ela sofre. E para coibir os atos, né, de violência que deixa a gente evoluir nesse sentido. E a mulher acaba sendo muito mais emoção que razão. Então, às vezes, por conta dos filhos, chegava um ponto e começava toda aquela chantagem emocional mesmo, participando de um processo de violência, mas você vai fazer isso com o pai dos teus filhos, né? Vem todo aquele peso moral ainda em cima dela que está sendo vítima de violência. Só aproveitando aí que a gente já está caminhando para finalizar, uma outra coisa, até uma entrevista da própria Maria da Penha falando sobre alguns mitos, né? Sobre, tipo, o cara que agride a mulher porque ele é violento ou porque ele é assim mesmo. E não. Aquilo ainda tem lá todo um comentário falando sobre, tipo, ele não agride a pessoa com quem ele trabalha, né? Então, assim, por que em casa ele é tão poderoso assim em agredir, fazer todo esse terrorismo psicológico? É claro que a gente tem, até no âmbito, né, da psicologia, psiquiatria, várias situações, né, dos psicopatas sociais e todas as pessoas, os manipuladores, mas, enfim, eles têm plena consciência daquilo que eles estão, na maioria das vezes, né, do que eles estão praticando. E daí não vão sair por aí socialmente agredindo um, agredindo o outro, mas vai fazer isso dentro do âmbito familiar. Então isso também é algo assim que choca muito. Acho que sobre isso, né, que você falou das psicopatologias e tudo mais, claro que a gente não descarta isso, né, mas acho que é importante a gente passar a mensagem para as pessoas de que não é por uma psicopatologia, né, a gente não precisa transformar isso em uma patologia, individualizar a situação, né? Sendo que a gente tem tantos fatores, tantos exemplos que mostram o quanto isso é uma construção social, cultural, né? E não a expressão simplesmente de uma patologia individual, né? Então, Exato. Quando a gente fica patologizando a coisa, a gente está individualizando algo que é social, né? Então, acho que não é por aí o caminho que a gente deve seguir. Saúde pública, né?
Exato, desnaturalizar também, né? Como eu falei anteriormente, é um processo educativo de construção. O professor virar a vítima da situação, né? Isso. É um processo educativo, né? De construção dessa ideia de que a mulher é frágil, de que a mulher deve ser submissa, de que o papel da mulher na sociedade é cuidar dos filhos, é ser mãe, cuidar do marido, né? E isso envolve uma série de outras coisas que ela tem que ceder, como, por exemplo, as vontades sexuais, talvez, né? Muitas vezes a violência sexual ela acontece muito dentro dos próprios relacionamentos e a gente não enxerga como violência sexual porque é uma relação, né? A mulher não pode falar, né? Sim. Às vezes Mas, e por outro lado, a gente tem também essa construção do homem, né? Que vai ser esse ser mais agressivo, mais violento, né? Então, é uma construção social e não uma expressão de uma patologia individual. E o que nós podemos dizer para essas mulheres, né, que estão sofrendo violência? Busquem ajuda. Seja através de uma amiga, seja através de um familiar, seja através de uma mensagem, um pedido de socorro, qualquer coisa. Mas busquem ajuda. Não se calem. Quebrem esse silêncio. Você tem que ter consciência que você pode ser feliz. Reconstruir sua vida, reconstruir seus passos, independentemente de qualquer violência que você já tenha sofrido. Acho que vou nesse mesmo caminho aí, né, de buscar ajuda. É importante, a gente fala muito de rede de apoio, né? Então, que a gente possa buscar pessoas que possam ser essa rede de apoio, né? Podem ser familiares, podem ser amigos, podem ser profissionais, porque às vezes, né, tem pessoas que às vezes não têm pessoas próximas ali com quem contar, mas elas podem buscar esse suporte profissional, seja na psicologia, seja na área do direito, buscando uma orientação. Então, assim, busquem uma rede de apoio, né? E com relação a essa rede de apoio, né, a gente estava falando sobre o papel das próprias mulheres, né? Então, que a gente também possa exercer esse papel de cuidado umas com as outras, né? Então, quando uma mulher vier conversar com você, falar que está passando por uma situação assim, a gente já ficar atentas, né? A gente, especialmente, não julgar essa mulher, porque muitas vezes isso acontece, né? Ela vai buscar alguém para relatar essa dificuldade, alguma coisa, alguma situação que ela está passando e ela é julgada, né? E aí ela vai ficando silenciada. Vai ficando menor e menor. Exato. E menor. Com aquela sensação de não tenho com quem contar. Sim. Então, acho que esse é o último ponto aí que eu queria falar, né, para as mulheres, de que vocês não estão sozinhas, né? Nós não estamos sozinhas. Então, que a gente possa realmente buscar pessoas com quem a gente possa contar. Encaminhamos para o fim o nosso bate-papo muito importante, né, de conscientização e como uma forma de apoio também. Ressaltando novamente, não fiquem sozinhos, não passem por isso sozinhas. Vocês têm uma rede de apoio, vocês têm uma lei que protege vocês, né, e têm um poder público à disposição. Acho que é isso, né? Obrigada. E até a próxima. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Ana e Letícia. E até uma próxima, né? Um tema que a gente ficaria aqui mais algumas horas, mas teremos próximas oportunidades. Obrigada mesmo. Com certeza vão ser próximas oportunidades. Muito bom estar com vocês.